Fortalecidos na adversidade, nas tribulações, fortalecidos. O nosso tema para a primeira carta de Pedro. Nós temos duas cartas do apóstolo Pedro nas Escrituras do Novo Testamento. Vamos continuar nossa caminhada na primeira carta de Pedro. Mais para o fim do Novo Testamento você encontra a primeira carta de Pedro. Hoje vamos focar no capítulo 1. No verso 3 ao verso 12, 1 Pedro 1, de 3 a 12, é o nosso texto da palavra para as nossas vidas nesta noite. E antes de irmos ao nosso texto, para a nossa reflexão e edificação, vamos recordar um texto que é uma expressão da mensagem de Pedro de forma resumida. No capítulo 5 temos o verso 7. Um verso muito conhecido, memorizado pelos cristãos através dos séculos, e milhões de cristãos no mundo hoje conhecem este verso de memória, e é um verso abençoador, e quando entendermos, ou se entendemos a mensagem toda de 1 Pedro, este verso então ganha uma dimensão ainda muito mais sublime. Vamos dizê-lo juntos então. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E agora o nosso texto, no primeiro capítulo, do verso 3 até o verso 12. Palavra do Senhor que o encontra neste dia que se chama hoje. Um ponto na história eterna da sua vida. Que a palavra de Deus o abençoe nesta noite. Que o seu coração receba com alegria a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho
pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Verso 6 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Verso 8 diz: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam. E o verso 10 diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. No verso 2, a metade do verso então diz: falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. Esta é a palavra do Senhor. Minha mãe recebeu uma pequena herança inesperada. Ela recebeu essa herança 5 meses, mais ou menos, depois de falecer. Um primo dela faleceu, me deixou alguma coisa, mas não tinha nenhum herdeiro. Então o direito passou para os primos dele, que incluía a minha mãe, mais 4, 5 então herdeiros, que dividiriam um pouco o que ele deixou. Mas a coisa correu na justiça, nos trâmites então judiciários, e quando finalmente saiu, depois de 5 anos, minha mãe havia falecido. Assim são as heranças deste mundo. Esta experiência dela reflete a natureza das heranças neste mundo. Meu sogro, que trabalhou como advogado, atuou como advogado muito tempo na área de família nos Estados Unidos, disse uma vez para mim, no entendimento dele, do que ele ouvia, creio eu, de especialistas, que a questão de herança, a perspectiva é o seguinte: uma herança, um capital ajuntado por alguém batalha muito, tem as ideias certas e consegue amealhar aí um patrimônio. Esse patrimônio normalmente fica intacto e permanece na família numa média de 3 gerações. Aquilo que então começou com esse que fundou esse patrimônio vai sendo diluído na 2ª geração, mas sendo gasto, e na 3ª quase já não sobrou mais nada, e a 4ª não vê nem sinal. Esse é o caminho mais natural das heranças. Heranças deste mundo. Heranças comuns que são olhadas por nós, pelos seres humanos, como algo maravilhoso, chegar de repente algo à nossa vida pelo qual nós não trabalhamos, não nos esforçamos, e mais, algo que não temos, que vem acrescentar, e achamos maravilhoso, e certamente, se for bem recebido, administrado, há um valor nisto, há algo positivo, mas a natureza das heranças deste mundo são essas: efêmeras, seguras, inseguras e passageiras. Mas aqui no texto, o apóstolo Pedro diz, no verso 4, depois de dizer, ele nos regenerou, ele diz o quê? Regenerou no verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se
ou perder o seu valor. Há uma herança diferente. Há uma herança essencialmente diferente, inigualável. Em nada se parece, em nada se aproxima das heranças efêmeras deste mundo. Agora, Pedro vem falar dessa herança a estes irmãos nossos lá no passado. Pedro está em Roma. Pedro está em Roma em dias difíceis para os cristãos. No poder está Nero, o imperador Nero, um imperador terrível, desvairado. Ano 64, julho de 64, Nero arruma uma turba para pôr fogo na capital, fogo em Roma, destruir prédios, belos prédios. Ele queria a destruição para ele reconstruir, deixando a sua marca com a sua arquitetura. E o fato, então, é que Roma foi queimada em grande parte numa noite. E aí, então, Nero, para se livrar das acusações, consegue transferir a culpa para os cristãos. Ele espalha o boato, foram os cristãos que colocaram fogo aqui em Roma. E isto, então, demonstra já um antagonismo, um desprezo pelos cristãos, quando o imperador faz isto. E a ideia é implementada na cabeça das pessoas, e os cristãos sofrem muito em Roma. Mas Roma é a capital do império. Os cristãos que já vinham tendo seus problemas, muitas vezes sofrimentos, dentro do Império Romano, agora percebem que esta situação se agrava mais. Pedro escreve esta carta depois do ano 64, antes do ano 67, e ele escreve para quem? Para os nossos irmãos, diz aqui na introdução, versos 1 e 2, nos diz que escreveu para as igrejas dos irmãos lá em Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, todas as regiões do norte da Turquia atual, na época Ásia Menor, o norte, igrejas ali espalhadas naquelas províncias. Pedro escreve de Roma, mas esta atitude antagônica aos cristãos e à fé cristã, que vemos manifestado em Nero, quando ele então acusa os cristãos de incendiar Roma, esse antagonismo se espalha certamente pelo império. A verdade é que Pedro escreve para esses irmãos e a carta deixa muito bem revelado que eles atravessam um momento difícil enquanto crentes em Cristo Jesus. Há um antagonismo, há uma indisposição, até uma perseguição. Não existia uma lei do Império Romano proibindo a fé cristã, mas há este mover de marcar, patrulhar, perseguir, e muitas vezes sim, ser levado a autoridades e julgamento. O incômodo emocional, o incômodo social e até às vezes a dor física vinha sobre eles. Nero mesmo sacrificou muitos cristãos de forma terrível. Levou à morte muitos cristãos de uma forma muito cruel. Enfim, não é fácil, são dias difíceis. E nós precisamos atentar e ler os nossos tempos. Sempre foi difícil viver a vida cristã no mundo, porque o mundo é essencialmente anticristão. Ainda quando a cultura tem influências de princípios cristãos, há um pouco mais de comodidade, mas sempre é difícil, sempre é uma tensão. Mas o mais comum na história do mundo foi os cristãos sempre viver em tensão com o mundo e passando momentos difíceis. E nós caminhamos para dias quando isto, segundo a leitura que podemos fazer, isto vai se agravar. Nós haveremos de enfrentar dias mais difíceis por causa da nossa fé. Já começamos a sentir isto mais e mais nos cercando. Pedro escreve esta carta falando desta herança. Por quê? Porque Pedro sabe da realidade que eles vivem, experimentam enquanto cristãos. E eles precisam de consolo, eles precisam de fortalecimento e esperança. E Pedro então vem afirmar para eles nesta carta a grandeza da vida com Cristo e da obra de Cristo no mundo e na vida deles, para então fortalecê-los a fim de que eles possam, fortalecidos, atravessar a adversidade e a tribulação. Esta carta então eu lhe aviso, esta carta não é uma carta pop. Nós vivemos dias que, ao mesmo tempo que o mundo se corrompe mais,
anda mais longe dos valores da palavra de Deus, temos também aí um crescer de um tal movimento evangélico. Um movimento evangélico em grande parte muito pop. Ficou pop ser evangélico. Mas me parece que há muito equívoco aí. Na verdade, esta carta não pertence a este mundo evangélico pop. Este mundo evangélico que está aí falando que nós encontramos em Cristo o afago para as nossas conveniências, carências, mensagens são motivacionais, etc. Não, esta carta fala do desafio de ser discípulo de Cristo no mundo longe da verdade do Evangelho. Esta carta aponta para o fato de que viver com Cristo no mundo é viver em tensão e confrontação. É viver em lutas. É viver em adversidades. O mundo não está aí para aplaudir o verdadeiro Evangelho. Ele aplaude o Evangelho aguado, modificado, transformado para se dar bem com a cultura, com valores cada vez mais menos cristãos. O mundo aplaude o Evangelho que fala apenas do afago dos sentimentos humanos. Mensagens que parecem mais psicologia pop, usando a Bíblia, sim. Mas esta carta, então, vem nos falar da realidade da vida com Cristo no mundo. Como podemos enfrentar, como esses irmãos poderiam enfrentar os desafios, as adversidades. Pedro levanta diante deles a questão da herança, a figura da herança. Meu irmão, minha irmã, aqui está a palavra de Deus dizendo a você, nunca se esqueça, isto vai ser exigido, vai ser preciso na sua vida. Sua herança consolidada, você precisa entender a sua herança consolidada, uma herança que é realmente consolidada, isto é, firmada, estabelecida, realizada, inabalável. É a sua herança em Cristo. Você conhece essa herança, você tem essa herança muito bem centralizada no seu coração, você tem ela de forma muito clara na sua mente. Quando a adversidade bater, quando você for chamado para coadunar com o mundo a fim de não sofrer, de não ter oposição, você tem essa herança bem clara, ela é central na sua vida, que seja assim, que a palavra de Deus nesta noite o instrua e você possa sempre celebrar a sua herança, uma herança consolidada. Por quê? Porque ela é historicamente planejada. Ela é consolidada porque ela é um projeto supra-humano na história. Esta herança não é algo produzido por um ser humano, nem por um grupo de seres humanos religiosos que então concatenaram essa herança. Não é assim. O apóstolo aqui vai nos apontar para a figura dos profetas, por exemplo. Ele diz nos versos 10 e 11, que os profetas falaram da graça destinada, investigaram e examinaram, movidos do Espírito de Cristo, e falaram então dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Do que ele está falando? Do que Pedro está falando? Dos profetas do Velho Testamento, que anteveram de forma muito vívida o plano de Deus já prometido no Jardim do Éden. Quando o ser humano pela primeira vez rompe com Deus, falha diante de Deus, lá em Gênesis, Deus já promete um plano de redenção para o ser humano. A semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. E Deus vai movendo na história, temos as Escrituras, vai se movendo na história da redenção, dentro da história humana. E os profetas falam daquilo que então seria a realização e o pico. Por exemplo, o profeta Daniel nas Escrituras, apenas como exemplo. No capítulo 2, ele interpreta o sonho lá do rei Nabucodonosor, na Babilônia, o grande império da época babilônica. Ele tem um sonho de uma estátua, tremenda estátua, cabeça de ouro, ombros, peitos de prata,
o abdômen de bronze, as pernas de ferro, e os pés e os dedos de ferro e barro. E no sonho do rei, de repente aparece uma pedra, uma rocha, que vem rolando, bate na estátua, esmiuça, arrebenta, e aquela pedra começa a crescer, e torna-se uma montanha, e finalmente toma conta da face da terra. Daniel é chamado a interpretar, e Deus usa Daniel para trazer a profecia. Esta pedra é o reino de Deus. Aí estão os impérios que haverão de vir. E Daniel diz para o rei: você é a cabeça de ouro, o reino da Babilônia. Depois haverá de seguir o império dos persas, depois os dos gregos, o império grego. E finalmente os pés de barro e ferro, o império romano. E então a pedra, Jesus Cristo, reino de Deus, que há de tomar conta de toda a situação. Então, os profetas olharam. Nós temos o profeta Isaías. Quando nós lemos o profeta Isaías, Daniel escreve no 6º século antes de Cristo, como exilado na Babilônia, trabalhando em posição de autoridade no império da Babilônia. Mas Isaías escreve mais ou menos 7 séculos antes de Cristo. E é o profeta chamado profeta evangélico, porque ele fala de forma tão vívida e clara em todos os seus capítulos, quase todos, de Jesus Cristo. E vai nos falar do príncipe da paz, que haveria de vir. Ele há de nos falar do servo sofredor, que haveria de vir. E os papéis de Jesus Cristo que encontramos nele, todos antevistos por Isaías. Capítulo 53 de Isaías, que descrição do sacrifício de Jesus. Jesus como servo sofredor, a ovelha sacrificada. Você lê o capítulo 53 de Isaías e parece que você está vendo os dias de Jesus. Enfim, os profetas falaram. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um projeto supra-humano. Nós temos aqui algo historicamente planejado. A sua herança, meu irmão, não é um acidente na história. Quando você vai examinar a história do budismo, você vai encontrar que um belo dia um homem, conhecido como Buda, não o nome dele, mas quer dizer o iluminado, ele disse que teve uma experiência, estava debaixo de uma figueira e nas suas meditações, contemplações, de repente ele atinge isso que no budismo é o máximo, o equivalente à nossa salvação, ele atinge o estado de nirvana. E aí então ele guarda isso para si, diz que não tem como falar isso para ninguém, finalmente insistem e ele começa a dizer com palavras, querer transmitir, etc. E surge o budismo. Quando você olha para o islamismo, ao fundador Maomé, um belo dia Maomé diz que começa a ter visões, e dessas visões sai o Alcorão. Experiências intimistas, privadas de um fundador, que nasceram sem saber que um dia seria um fundador de religião. E um belo dia, numa fase de vida, diz que veio isso sobre eles. Jesus Cristo não é um guru que sentou ali às margens da Galileia e ficou contemplando lá, numa experiência mística, e de repente brilhou aqui, eu vou ser o Messias do mundo. Não é isso. É um plano histórico dirigido por Deus, que não foi dirigido por profeta nenhum, por ser humano nenhum, por governo nenhum. E Deus vai se revelando e mostrando que Jesus Cristo vem e cumpre tudo isto. A sua herança, então, em Cristo, meu irmão, minha irmã, é consolidada, porque é historicamente planejada. Deus no controle dirige tudo isto. E aí isto chega a nós, como diz Pedro, por aqueles que nos pregaram essa mensagem. Diz ele no verso 12, anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. Os pregadores da palavra, os que anunciam a palavra, os que evangelizam, testemunham. Mas como que essa mensagem tem poder de conquistar o coração humano? Porque os evangelistas, os pregadores, são muito hábeis na sua argumentação. Não,
Deus tem um instrumento da argumentação, tem, mas é preciso a ação do Espírito Santo, algo que não depende do poder humano, nem mesmo do pregador mais hábil que possa existir. É a ação de Deus, historicamente planejada. A história do cristianismo, a obra de Cristo, é algo que nenhum ser humano inventaria. É contrário à natureza humana. Na verdade, fala do fracasso humano. Mas, meu irmão, se você está em Cristo, sua herança é consolidada porque foi historicamente planejada, dirigida por Deus. Não é algo humano. Sua herança, então, é consolidada. Porque ela é viva, ela é baseada em vida. É vida por excelência. Esta herança sua é consolidada porque é essencialmente vivificada. Primeiro, note o autor. O apóstolo Pedro começa no verso 3 com uma expressão de adoração. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é uma obra de Deus. Deus das Escrituras, aquele que é e é eternamente. Ele é vivo em si mesmo, na sua essência. Nossa vida é dependente de Deus. Ela é contingente. A vida de Deus é necessária, ela tem que existir, sempre existiu. Porque se não há vida nele, nunca haveria a nossa. E então, é neste Deus vivo. Em Marcos capítulo 12, Jesus foi interrogado sobre uma situação na eternidade, queriam ali apanhá-lo numa argumentação cheia de artimanha, e perguntaram a ele sobre casamento na eternidade, nos céus, como é que fica lá a situação, e Jesus vai terminar dizendo ali, depois que ele responde, que o Deus das Escrituras não é o Deus de mortos, mas o Deus de vivos. E aí está esse Deus em quem a vida ele é eternamente. E mais, veja que ele não somente aponta a Deus, e Deus relacionado ao Senhor Jesus Cristo, sempre Deus manifestado em Jesus Cristo. Se conhecemos a Deus, se há uma obra de Deus em nossas vidas, passa por Jesus Cristo, é necessário Jesus Cristo. E aí diz que ele se moveu pela sua grande misericórdia, está no verso 3. Não uma pequena misericórdia, não a misericórdia razoável, não a misericórdia significativa, mas uma grande misericórdia. Graça de Deus imensurável se moveu pela sua herança. Mas aí está então o mover de Deus. O Deus que é eternamente vivo, não é como os ídolos do mundo, os deuses que enchem o coração das pessoas aí fora, deuses seculares, materialistas ou religiosos, não é o Deus vivo. Mas note como é que Deus então, qual é a base desta herança sua? Como é que Deus realizou, possibilitou a sua herança? Por que ela é consolidada? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, diz o verso 3. Se há uma ressurreição é porque primeiro ele esteve entre os mortos. Jesus Cristo naquela cruz, encarnado como ser humano para se identificar conosco, ser o nosso Salvador, vai a uma cruz como instrumento de morte. E ali ele morre uma morte real e verdadeira enquanto ser humano. E ele, inclusive, é colocado numa sepultura. E é dali que vem, então, a ressurreição. E é por isso que há uma ressurreição. Porque primeiro houve uma morte. E aí, então, temos as duas coisas. A morte terrível. Ele morreu a minha morte, uma morte real e verdadeira. Mas, diferente de mim, ele rompe com a morte. Ele pode fazer isso. Ele é dono da vida. Ele tem a vida nas suas mãos. Se eu e você temos uma herança e ela é consolidada, é porque é uma herança essencialmente vivificada. Não estamos falando de seres humanos cheios de boa intenção, espiritualista, que são iguais a mim e a você. Não importa quanta meditação, quantas boas obras possam fazer, somos todos pequeninos diante da morte, impotentes. Não, Deus em Cristo.
E através da ressurreição dele, nós temos uma herança consolidada, porque é essencialmente vivificada. Vivificada, isto é, viva nas mãos de Deus. Deus que tem a vida de quem ninguém pode tirar e roubar. E aí veja o impacto disto. Diz aí no verso 3, que ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Note que esta palavra, na verdade, são duas. Há um prefixo re e depois um gerar. Então ele regenerou, deu novo nascimento. No Evangelho de João, capítulo 3, um homem religioso de grande status social em Jerusalém vai ter um encontro com Cristo à noite. E ele chega a Jesus Cristo reconhecendo virtudes em Jesus Cristo enquanto a obra que Cristo fazia e que ensinava. Mas o que este homem vai ouvir de Jesus em seguida? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo, Nicodemos. Um novo nascimento. Isto é regenerar, gerar outra vez. E Nicodemos tem dificuldade com a colocação de Jesus quando você lê João 3, e ele questiona: como posso eu passar por isto? Talvez pensando na sua história já tão definida, história religiosa, reputação social, moral. Mas Jesus insiste com ele. É preciso nascer de novo, é necessário nascer de novo. Como posso eu nascer de novo? Como posso? Para nascer de novo eu preciso primeiro morrer. Mas como morrer? Cristo morreu a minha morte. Quando finalmente eu chego ao entendimento e à convicção de que sou devedor e pecador, eu olho para Cristo na cruz pela fé e eu digo: essa morte era minha, essa culpa era minha, essa pena era minha. Ele morreu a minha morte em meu lugar. E eu clamo por perdão por essa morte. E pela fé eu morro com Cristo. Ele morreu a minha morte. Mas esse Cristo que morreu a minha morte não ficou entregue e derrotado à morte. Ele, ao terceiro dia, rompe e vive. É no poder então de um Salvador que é capaz de morrer por mim, mas não fica preso e derrotado na morte, mas vive para sempre. No poder desse Salvador, eu recebo dele uma nova vida com Deus, novo nascimento. Vivo para Deus, para andar com ele em todos os meus caminhos, no matrimônio, no namoro, nas posses, no trabalho, no divertimento, na família, em todos os lugares. Nova vida na igreja de Cristo. Então sou regenerado, nasci de novo porque eu morri com Cristo. Cristo morreu a minha morte. Essa herança chega a mim e a você como algo essencialmente vivo. Não há nada morto. Por isso que é consolidado. É algo da ação de Deus que mantém as coisas vivas e pode manter para sempre. E a minha herança é viva. É consolidada. Herança consolidada esta sua, historicamente, planejada e dirigida por Deus, mas essencialmente viva na ação de Deus em Cristo Jesus. E isso tudo realizado, essa herança, ela é consolidada porque ela tem uma garantia absoluta. Você tem um valor, chegou às suas mãos um dinheiro, onde colocar, onde é seguro. É muito fácil desaparecer tudo. Onde vou colocar esse dinheiro? Onde é a garantia? A sua herança é consolidada porque ela está celestialmente protegida. Você ouviu? Não está na Suíça, nos bancos. Está celestialmente guardada. Primeiro veja a natureza desta herança sua. Ela não pode perecer,
diz aqui o verso 4, ela não pode macular-se e ela não pode perder o valor. Você percebeu? Tudo mais que enche o seu coração, tudo mais que enche o seu coração é sujeito a perecer, macular-se e perder o valor. Mas não essa herança. Tem esta natureza indestrutível. Ninguém pode roubar, destruir, alterar de forma nenhuma, tal é a natureza dela. Mas aí diz então, diz ainda o verso 4, o quê? Está guardada nos céus. O cofre mais seguro que existe neste universo. Lá está a sua herança em Cristo Jesus. Simplesmente guardada nos céus. E aí, se de um lado a minha herança está guardada nos céus, ele diz mais no verso 5, e nós, em Cristo, somos protegidos pelo poder de Deus. Enquanto deles, não no sentido de que nós não estamos sujeitos à adversidade deste mundo, mesmo porque esta carta é sobre adversidades, mas com relação à nossa esperança em Cristo, da nossa regeneração, de sermos do Senhor para todos sempre, isto está protegido pelo poder de Deus. Então não somente a herança está guardada nos céus, como também os herdeiros, aqueles que vão herdar, estão protegidos pelo poder de Deus, para poderem então chegarem plenamente a esta herança, celestialmente guardada. Os entendidos no assunto de investimento falam que investimento deve ser feito considerando-se 3 itens pelo menos. Um é a estabilidade. Tenho um dinheiro, vou pôr esse dinheiro onde eu vou pôr é algo estável, não é estável, quão estável é. E aí varia. Se eu vou colocar num imóvel, dizem que é bem estável. Se eu vou colocar na bolsa de valores, aí já é muito instável. Mas além da estabilidade, dizem que nós temos que prestar atenção na rentabilidade. Onde eu vou colocar o meu dinheiro, quanto vai dar de retorno para mim? Vou colocar num imóvel, mas a valorização é muito lenta. Vou ganhar dinheiro, mas vai demorar tempos. Vou colocar na bolsa de valores, pouca segurança, mas posso de um dia para o outro ter um grande acréscimo no meu dinheiro. Então preciso pensar na estabilidade, na rentabilidade e também na liquidez. E se eu precisar do dinheiro? Esse investimento que eu fiz vai ficar com o meu dinheiro preso no caso de uma emergência, no caso que aparecer um negócio melhor? Vou colocar num imóvel. De repente veio uma emergência na minha vida, quem sabe uma doença grave na família, eu preciso de dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas está amarrado num imóvel. Ninguém quer comprar o imóvel, não encontro comprador. Não tenho a rentabilidade que eu quero, a liquidez que eu quero, que eu preciso. Enfim, está o drama aí. Não ter é um problema, e ter é outro problema. Mas, meu irmão, nessa herança, por ser consolidada, esses dramas não pertencem a ela. Estabilidade, não há o que conversar. Rentabilidade, não existe o outro igual. Liquidez, totalmente desnecessária, porque ela há de suprir tudo o que você precisa para sempre. Celestialmente protegida, guardada, valorizada, e chegará a nós na forma de uma consumação. Nós já desfrutamos em grande parte, mas diz o verso 5, salvação prestes a ser revelada no último tempo. A direção de Deus, o planejamento de Deus histórico, caminha então para o dia do Senhor, como diziam os profetas no Velho Testamento. E aqui fala do último tempo, e a palavra tempo aqui é kairos, não é cronos, o tempo matemático que dividimos as horas do dia,
mas o momento chave, tempo no sentido de oportunidade, o momento de Deus. Deus tem a hora no sentido do momento certo, quando então a intervenção dele há de acontecer na história. E se a história humana tem algum sentido, esse momento é necessário, então a história humana não tem sentido nenhum. Quando então todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar, toda a justiça será realizada. Mas em Cristo Jesus temos uma herança que será recebida naquele dia, a salvação prestes a ser revelada no último tempo, diz aqui o apóstolo. Então sua herança é consolidada, porque ela é celestialmente guardada. Ninguém, nada poderá roubá-la, destruí-la, não poderá ser perdida. Não, é do Senhor para você. E por isso, essa herança sendo consolidada, ela transmite conforto e alegria no meio do sofrimento. É por isso que o apóstolo Pedro então traz essa verdade para esses irmãos. A questão é, a herança que nós temos é só imediata agora? Bem, se é só imediata, estamos atravessando só adversidades, então que vida é essa? Se não há algo mais, que vida é essa? Que existência é essa? E Pedro os lembra, há algo muito mais precioso e acima das circunstâncias da vida, inclusive essas que vocês estão enfrentando. Esta herança consolidada transmite conforto e alegria. Ela é alegremente confortadora. Qual é a realidade? Ele diz aqui, ainda que agora, no verso 6, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu disse que esse mundo evangélico explode, e quando ele explode, explode shows, músicas, livros, mas você vai ter dificuldade de encontrar livros, por exemplo, que digam para você que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Esse livro, ninguém vai comprar. Mas, meu irmão, atente para a palavra e não para o modismo religioso. A verdade é que a fé cristã pode exigir de nós enfrentar adversidades, coisas que nos entristecem, provação. Essa é a grande verdade, provação. A palavra não é tentação. Tentação é a ação do maligno usando o mundo para nos atrair para caminhos contrários a Deus, o pecado. Isso é tentação. Coisas que nos atraem para longe de Deus. A palavra aqui é provação. E ele fala do ouro refinado. Exatamente, essa é a figura. Dizem que o ouro, para ser refinado, como todo metal, precisa chegar ao ponto de se derreter. E cada metal exige um dado calor. O ouro por volta de 1000 graus centígrados, muito calor para derreter o ouro. Mas como todo metal, o ouro também tem essa capacidade de assimilar impurezas, ele não ser um metal puro. Ou melhor, o metal puro estar misturado com impurezas. Como é que pode-se ter o ouro puro, sem impurezas? É preciso derretê-lo, 1000 graus, quente, muito quente. E ali o ouro é provado, porque ali, nesse calor, separa-se, quando ele derrete, as impurezas do metal. Naturalmente, sozinho há uma separação. E aí pode se arrastar a impureza e recolher-se o ouro puro. Mas é preciso 1000 graus. E o apóstolo vai dizer que nós devemos ser entristecidos, sim, isso é possível. Com todo tipo de provação. Sim, a fé que ele diz que é mais valiosa do que o ouro e o ouro refinado. Diz ele aqui no versos 6 e 7. E ele vai dizer então que essa fé é genuína. A fé que passa pelo calor da adversidade, pela oposição. A fé que subsiste quando todo mundo vai na direção diferente.
Essa é a fé genuína. Aquela fé que não entra no modismo, não cede ao sentimentalismo, não cede às pressões do mundo, ao modelo do mundo, da forma de viver, de se relacionar, modelos que entram na vida. Não é a fé genuína. E eu tenho para mim que, se a aprovação crescer, nós haveremos de ver uma depuração nesse grande movimentão pop evangélico. E vai sobrar pouco, porque são poucos os genuínos. Moda não subsiste, aprovação. O calor é muito grande. Mas os genuínos subsistem. E a aprovação revela a fé preciosa, mais preciosa do que o ouro refinado. Revela a fé genuína. Aquele que conhece realmente qual é a herança, a única herança que é consolidada e que deve mover a minha vida, seja qual for a adversidade que eu encontro. Então, aí está a realidade da caminhada humana. Mas esta herança consolidada vem para trazer o conforto e a alegria no meio da tristeza e da luta. Diz ele no verso 6, nisto vocês exultam, ainda que agora devam ser entristecidos. No meio da tristeza há um exultar, um alegrar-se. Que paradoxo do crente no mundo. E o mundo não entende isso. O mundo olha e diz, vocês devem ser tristes, porque vocês estão totalmente fora do nosso esquema. No nosso esquema é que há alegria. E aí o crente diz, a sua alegria eu não preciso e não quero. Vocês devem ser tristes. Mas aí o mundo nota que o crente genuíno, da fé mais preciosa do que o ouro refinado, é alguém que está na alegria. Uma alegria diferente. E o mundo fica perguntando por quê. Vou dar um exemplo, sem, preste bem atenção, reduzir a questão cristã à questão da bebida com um valor etílico, álcool aí. Mas a verdade é que a bebida alcoólica tem os seus lados e lados malignos e terríveis. Nós temos por princípio orientar que as festas realizadas pelos membros da igreja não sirvam bebida alcoólica, especialmente os casamentos, por uma série de razões. E creio que não há necessidade de falarmos das razões aqui, nós conhecemos os problemas. Mas é interessante que as pessoas que não conhecem, não experimentam a herança consolidada e a alegria dela, têm dificuldade com isto. Nós já tivemos situações durante a recepção de matrimônio, quando convidados, durante a recepção, saíram, foram comprar bebida alcoólica e trouxeram para dentro da festa. Por quê? É impossível se ter alegria sem a bebida alcoólica. Não há como se alegrar sem ela. É impossível, vocês estão malucos. Fala para as pessoas que vai ter festa sem bebida alcoólica. Eles vão arregalar os olhos. O que aconteceu com você? Aliás, você percebe que, inclusive, eles não sabem se portar na festa antes de uns 2 copos. Eles ficam desajeitados. Só depois de uns 2 copos eles começam a ficarem, então, festeiros, alegres e se sentindo em casa. E aí ele olha para nós, festa sem bebida. Mas há uma alegria. Porque há uma alegria que não depende de estímulos mundanos. É de uma herança consolidada. Nisto vocês exultam, ainda que agora devam ser entristecidos. Caminhamos neste mundo, enfrentando a oposição, a adversidade, o mundo trabalha contra nós, mas, ao mesmo tempo que nos entristece, nós somos motivados, sustentados, pelo conforto de uma alegria, de saber que temos uma herança consolidada. Toda essa diversidade, oposição do mundo, as ideias avançadinhas, a vanguarda do mundo, tudo isso passa rapidamente,
passa em nossas vidas e passa na história. Quem conhece um pouquinho da história do mundo sabe disso. Mas não a herança consolidada em Jesus Cristo, celestialmente guardada, essencialmente vivificada, não pode passar, não pode perecer, não pode macular-se, não pode perder-se. Alegremente confortadora é esta herança. E diz o verso 7, a fé de vocês resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele não está falando aqui apenas do louvor, glória e honra de Jesus Cristo, está falando do nosso. Naquele dia ficará muito claro que em Cristo nós temos aquilo que é louvável, glorioso e honroso. Nós sabemos disso, essa é a nossa fé. É o que nos move. E se não for isso, o que vai ser? Que tipo de herança irá dar direção ao nosso caminho? Mas enquanto nós caminhamos no meio dessa diversidade, com essa herança consolidada, nós temos esse relacionamento maravilhoso. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. A fé cristã não é visual. A experiência visual pertence às religiões não cristãs. A visão mística, a visão do sobrenatural, eu vi isso, eu vi aquilo com os meus olhos físicos, ou talvez eu vi em transe, não com os meus olhos físicos. As visões. A fé cristã é a fé da mensagem, é da palavra. Esta que diz ele aqui foi pregada, anunciados a vocês o Evangelho. A fé cristã é verbal. Nós somos enviados sempre a meditar na palavra. Nós não somos enviados para orações e meditações contemplativas. Você vai contemplar a você mesmo, vai voltar para si mesmo. A verdade não está em você segundo as Escrituras e a fé do Evangelho, a fé da palavra. As religiões, os caminhos místicos dizem que está em você. A sua meditação, suas virtudes, voltar-se para si mesmo. Aí está a verdade, você encontra a verdade em você. A palavra diz, não está em você, o erro está em você. A verdade está na palavra, fora de você. Você precisa ir para a palavra. Meditar na palavra é sempre a direção. Jesus Cristo disse, na sua tentação, Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus ora a sua oração sacerdotal em João 17, a longa oração antes da sua prisão, naquela noite, ele vai dizer ali, intercedendo por nós, falando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu e você vamos viver mais a vida santificada, a vida com Deus será pela palavra. O Espírito Santo atua, diz aqui. E a palavra, é isto então, nos dá o nosso relacionamento com Deus no meio desses vales todos. Lembrando-nos e firmando-nos na herança consolidada pelo nosso Senhor e amoroso Salvador Jesus Cristo. Sua herança é consolidada, meu irmão. Você conhece essa herança? A pergunta é a seguinte. Qual é a sua herança em última instância? Essa é a pergunta. No mês passado, faleceu uma prima da minha esposa, Patrícia, lá nos Estados Unidos. Viveu uma vida longa, uma vida com o Senhor, serviu a Deus. Mas há 10 anos lutava com a enfermidade e finalmente a enfermidade ganhou o dia. Foi enviada para casa nos seus últimos dias para estar com a família. E chegou a hora quando a família percebeu num dado dia que realmente o fim estava ali muito próximo, talvez naquele dia. E lá estava ela, deitada, na casa reunidos os filhos, os netos, o marido.
Uma hora quando a melhor e maior herança deste mundo não serve para nada. Mas o que o marido, os filhos, os netos, alguns pequenos faziam? Eles liam a palavra, eles cantavam, eles oravam. Enquanto se despediam da esposa, da mãe e da avó. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que responder qual é a sua herança. E às vezes temos que responder isso mais cedo do que nós gostaríamos. Qual é a sua herança? Finalmente. Pela graça de Deus, você possa ter essa herança consolidada. E que a consolidação dessa herança, meu irmão, seja cravado no seu coração e mente. E enquanto você procura viver o melhor da sua vida neste mundo, e muitas vezes em adversidades e oposição à sua fé, você possa ter a lucidez de aquilatar a consolidação dessa herança, e ela seja o seu norte, a sua direção. Ele nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus Cristo para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E se não for isso, o que é que vai ser então? Qual é a sua herança? Vamos à presença do Senhor em oração. Você com Deus diante da palavra.